Fui pra faculdade com 16 anos, fui muito nova, eu pulei 2 anos da escola, era bem adiantada, assim, na escola. E aí, quando eu tava no meio da faculdade com 18, foi quando eu ouvi de Deus que era tempo, eu me senti liberada pra poder gravar algo, né? Porque eu tinha todas aquelas músicas guardadas, centenas de composições. E aí, eu tranquei a faculdade, nesse tempo, fui pra casa, senti uma direção clara de Deus pra fazer isso, voltei pra Araruama, que era onde eu morava, a faculdade era no Rio. E fui pra lá, eu achava que eu ia e as coisas iam fluir ministerialmente. Eu tinha todas aquelas promessas guardadas e eu senti Deus falando, é o tempo. Só que quando eu cheguei lá, o cenário era totalmente, assim, o oposto do que eu imaginava. Os meus pais estavam se divorciando. E eu não sabia, de fato, assim, a gravidade da situação, porque eu morava no Rio, longe, né? Quando eu cheguei que eu vi realmente como estava a situação Pra quem do não casamento é do deles. Rio, né? O Rio capital e Araruama fica na região dos lagos. 2 horas de distância da capital. Então, foi um ano, na verdade, de muita provação. Foi muito difícil esse ano. Porque sempre é difícil para todo filho, né? Os pais se divorciarem. Acho que qualquer idade os filhos sofrem. E eu tinha 18 e tenho 2 irmãs gêmeas, 5 anos mais novas, elas tinham 13. E um irmão 10 anos mais novo, então ele tinha 8. E eu com 18. Então eu me senti na responsabilidade ali de cuidar deles, né? Também eu me preocupava muito com as emoções deles. Eu tava sofrendo e eu via eles sofrendo e eu sofria mais ainda. E eu via todo mundo sofrendo, meu pai, minha mãe, né? Difícil sempre. E foi um ano de dor, um ano de vale, assim. E Deus, nesse ano, ele provou a gente, na verdade, em várias áreas. Financeiramente também. A gente que vivia estável, assim, uma vida tranquila, né? Às vezes apertava tudo, mas tranquila, uma família que vivia tranquilo. Naquele ano, Deus nos levou para um vale financeiramente, de tipo assim, depender muitas vezes de amigos para trazer compras do mercado. E Deus mandava a pessoa na hora certa. Quando estava acabando a comida, vinha alguém, eu senti de trazer isso aqui para você. E era assim, na provisão, na dependência de Deus. Eu, meus 3 irmãos, meus pais sofrendo e tudo. E nesse tempo, eu ainda não tinha gravado nenhuma música, mas eu já tinha composições como Ó Minha Alma, Liberta-me de Mim Mesmo, Quem És Pra Mim. Essas músicas, inclusive, foram um bálsamo para a minha família na época. O meu pai, por exemplo, ele estava num período, né, tão difícil ali, passando por tudo isso, que ele só dormia, teve uma época que ele só dormia comigo no violão, tocando no looping, assim, Ó Minha Alma e Aquieta Minha Alma, da Tamires Garcia. Eu ficava uma e outra, uma e outra. E aí ele só conseguia dormir assim. Se eu não fizesse isso, ele ficava a noite toda chorando e sentia até dor física de tanta angústia. Então a nossa família estava sendo chacoalhada, assim. E eu com 18 anos naquela situação. E eu pensava, eu não posso deixar meus irmãos, tipo, eu tinha muita dó do que eles estavam passando, né? Compaixão. E eu pensava, nossa, Deus pediu pra eu trancar a faculdade e voltar pra cá, e era pra isso. Eu achando que agora tudo ia acontecer. E, na verdade, eu retrocedi, tipo assim, fui pra um vale, pra um deserto. E não entendia, né? Hoje eu entendo, né? Porque sempre, se a gente for olhar pra Bíblia, todo mundo que tá prestes a viver um grande romper, uma grande promessa de Deus se cumprir, vai pro deserto primeiro. O próprio Jesus, aos 30 anos de idade, quando o ministério dele ia iniciar, o Espírito Santo, né, conduz ele pro deserto. Então, é o pontapé inicial, é como hoje eu entendo. Você um pouquinho aqui. Exatamente. Nos preparar, né, para o que está por vir. E ali a gente é provado realmente na nossa fé, nossa fidelidade a Deus, a nossa dependência e estreita o nosso relacionamento com Deus, né? A dor sempre nos aproxima de Deus, a gente corre para Ele, né? Então, é bom de vez em quando pro deserto. E, enfim, eu entendo hoje que é como uma flecha nas mãos do arqueiro, né? Quando o arqueiro quer lançar a flecha, ele primeiro precisa puxar a flecha para trás. E eu não entendia no momento que eu estava vivendo, porque a gente nunca vê no momento, tá? Talvez hoje você esteja nesse momento e você fica questionando por quê. Por que quando eu achei que eu ia para frente, que ia acontecer, parece que eu retrocedi milhas e milhas. Mas o arqueiro muitas vezes nos puxa para trás, porque é o impulso que precisa para lançar a flecha para o seu destino, né? E o meu destino profético estava prestes a iniciar, assim, no meu ministério, gravar a primeira música e as coisas logo iam acontecer muito rápido, eu não sabia. Mas aquele tempo ali foi o Senhor me puxando. E esse puxar do arqueiro, ele puxa para perto dele, né? Aqui é perto do peito dele. Então eu realmente fui para mais perto do coração de Deus nesse tempo, nesse vale, assim, profundo, de muita dor. E quando acabou esse um ano, foi muito doido, porque eu pensei, tá, não aconteceu nada, tô aqui sofrendo e tal, e agora o que eu faço?
as coisas começaram a ficar mais calmas, a dor vai cicatrizando, né? Do trauma do divórcio, dos pais e das brigas dos irmãos. Tava ficando melhor. Ainda numa situação difícil financeira e tudo. Mas eu fui orar, comecei a orar, tá, Deus, o que que eu faço? Só que nesse tempo, no final desse 1 ano, eu gravei uma música. Foi aí que eu gravei a primeira música. No final desse período em Araruama. Qual foi a música? Quem És Pra Mim. Foi até uma versão acústica, assim, violão e carrom e tudo. Não é porque eu achava bonita, é porque era mais barato. Porque eu não tinha R$1 pra fazer nada. Deus usou uma pessoa pra abençoar, foi minha tia Érica. Beijo, tia Érica. Obrigada. Agora que eu lembrei, ela me abençoou com essa primeira produção. Foi bem reduzida, assim, né? Até pelo custo. E aí, gravei essa música e não sabia nem o que fazer com ela. Tava começando a internet a ser o que era, tipo, YouTube ainda não era o que é hoje. Mas eu falei, tá, agora eu tenho essa música gravada, o que que eu faço com ela? Não sei. Comecei a orar, Deus, qual que é o próximo passo? Me senti o Senhor me liberando pra até voltar pra faculdade, se eu quisesse voltar pro Rio. Eu falei, não faz sentido nenhum, porque eu tranquei achando que tava deixando pra trás, porque as coisas iam acontecer no ministério. Só que, sem entender mesmo, eu voltei pro Rio, voltei pra faculdade. Aquela música estava gravada, coloquei só no YouTube. Foi a única coisa que eu fiz. E nas plataformas também. Achei uma distribuidora online mesmo, que você podia entrar no site e ali você colocava Spotify, Deezer, todas as plataformas. No YouTube ela não tinha nem vídeo, pra você ter uma ideia. Tá lá até hoje esse vídeo que é uma foto, a capa só, e a música rolando. Essa foto eu tirei no meu celular, numa viagem que eu tinha feito pra Israel, um tempo atrás. E aí eu mesma fiz, escrevi meu nome, botei lá. E falei, se Deus tiver alguma coisa com isso, ele vai fazer. Porque eu não tinha como fazer nada. Não tinha um contato, não tinha uma produtora, uma gravadora, e nem queria também. Na verdade, entre os meus 12 e 18 anos de idade, nessa de mostrar a música para os amigos, as pessoas ficavam impactadas, muito. Então, um ia falando com o outro e teve várias oportunidades de um produtor tal, de não sei aonde, até tipo, um cara de São Paulo, um cara da cidade grande, a gente era, né? E ele vai te produzir, e falavam, né, os amigos pro meu pai, né, Henrique, investe nisso, você isso vai dar certo, e até falando assim, financeiramente, né, e falando, tipo, Luma, mostra pra ele vai fazer, e a gente nunca sentia paz nisso, porque não era o meu propósito, não era o meu objetivo, né, fazer algo pra enriquecer. E brilharia o olhar da maioria das pessoas. Seria uma oportunidade de dar certo, né? Só que aquilo era algo que nasceu muito no secreto, assim. Pra compor as músicas, eram muitas noites em claro, adorando. Eu não ia pra compor, eu ia pra gastar tempo com Deus. Então, muitas vezes eu vi o sol nascer, adorando. E ali, assim nasceram as músicas. Então, eu não tava nem aí pro que ia acontecer, do retorno que isso ia me dar. O retorno era a cura que eu tava recebendo, era a presença de Deus, era o meu relacionamento com Ele sendo fortalecido. Essa era a minha linguagem na minha vida com Deus, minha linguagem de falar com Ele, de orar, e tudo era através das canções. Então, a gente sempre negou várias dessas oportunidades. Então, aos 18 anos que eu senti Deus falando, agora é o tempo, grava a primeira, mas foi assim também, sem ninguém por trás, sem uma empresa, sem um produtor, sem nada. E aí, o que aconteceu? Coloquei no YouTube, esperei, voltei pra faculdade. E pra mim nada estava acontecendo. Eu via que as visualizações estavam subindo, mas o YouTube, como eu falei, não era o que é hoje, não era tão rápido também. Na época, por exemplo, 10 mil visualizações era muita coisa. Era tipo hoje, sei lá, 200 mil. Tá, não é tanto. Mas Era muita coisa. Depende, é porque hoje eu tenho músicas com muito mais, eu já não acho tanto, mas é bastante, né? Mas, tipo assim, pra ter 100 mil, era como se hoje fosse muito mais que 1 milhão, sabe? Demorava muito mais, porque as pessoas não usavam tanto as plataformas. Não tinha um celular que se abre. Não tinha tanta gente também. Tinha gente que tinha, mas não como hoje, todo mundo. As pessoas ainda ouviam mais rádio, ainda vendia CD. Então, eu continuei fazendo a faculdade e tudo, até que um dia, do nada, meu celular começa a apitar um monte de mensagem, e aí uma amiga me liga, e eu, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui, do nada todo mundo quer falar comigo. Quando eu fui atender, era essa amiga me falando que tinha uma rádio me procurando. Aí eu, como assim uma rádio me procurando? Ela falou, Luma, a sua música é a mais pedida na rádio, já tem várias semanas, sei lá, 5 semanas seguidas. Eles querem falar com você, as pessoas estão pedindo pra saber quem é você, porque tá só seu nome. Não tem nem tua foto no YouTube, só tinha uma foto de uma estrada. E tava todo mundo assim, pedindo a música, eu quero Quem És Pra Mim, da Lumelpid. Mas quem é a Lumelpid? Ninguém sabia. E até hoje isso acontece, de ter muita gente que conhece minhas músicas, mas não sabe meu rosto, sabe?
Acontece às vezes na rua. Porque alguém... a capa de Liberta de Mim, né? Não aparece até hoje. É, porque essa foi a segunda que eu produzi. Eu tinha vergonha, como eu falei, eu era tímida. E eu fui fazer o vídeo e todo mundo querendo botar luz. Eu falei, não, apaga tudo, apaga. Eu não quero aparecer, deixa só a minha sombra. Ainda teve um take que ele colocou, assim, que eu não gostei na época, que apareceu um pouco o meu rosto. Eu queria só a penumbra, sabe? Eu era, assim, bem tímida mesmo. E meu objetivo não era aparecer, né? Então eu não tava ligando. Aí ela falou, Luma, eles estão querendo te entrevistar pra saber quem é você, de sua vida e tal, só que ninguém tem um contato seu, ninguém sabe o seu Instagram, seu nada. Aí ela falou, eu liguei pra lá e dei seu telefone. Eu falei, tá bom. E aí a rádio entrou em contato comigo, e aí que eu fui saber. E, na verdade, estava tocando em várias rádios já. E em várias igrejas. Começou a tocar muito no Nordeste. As igrejas começaram a colocar no seu setlist de adoração. Então, já tinha uma galera que conhecia Quem És pra mim. E eu fiquei espantada. Falei, nossa, como que isso aconteceu, né? Eu só tava vendo as visualizações do YouTube crescerem aos poucos. E ali já devia estar, sei lá, com uns 100 mil, 80 mil. Mas começou a crescer muito rápido depois disso. E aí eu fui na primeira rádio, e aí começaram a vir os convites para eu ministrar. Eu comecei a ministrar aos poucos, assim, ia uma vez ou outra, um final de semana ou outro, mas ainda fazendo a faculdade. Levei assim por mais 2 anos, até que chegou um momento que ficou insustentável. Foi quando eu produzi o meu álbum. Aí eu produzi o álbum Liberta-me de Mim. E aí eu fiz o vídeo só da música Liberta-me de Mim, primeiro, que foi esse aí, que não dá nem pra me ver direito. É o que tá lá até hoje, né? Tem muitos milhões de visualizações, graças a Deus. Alcançou muitas vidas, independente da qualidade do vídeo, foi simples. Inclusive, obrigado, Thiago, Fesc e Agner, meu produtor, que foram pessoas que acreditaram em mim no início. Thiago que fez esse vídeo, Agner sempre me produziu musicalmente até hoje. E foi um vídeo que Deus usou muito para alcançar as pessoas. E essa música, se eu achei que a outra tinha dado certo, tipo, essa foi muito mais rápido. Essa viralizou muito rápido. E aí, eu lembro que no dia que eu postei, deu 5 mil visualizações. Eu fiquei, uau, era muito, né? 5 mil em um dia. E aí começou aí 1 milhão e muito rápido e continuou crescendo. E aí a agenda, tipo assim, era convite se eu quisesse todo dia tinha agenda, sabe? Não parava o telefone. E meu pai que cuidava pra mim na época.